Olá, eu me chamo Sofia e hoje estamos para mais um podcast e hoje vamos falar sobre a violência contra pessoas idosas. Olá, eu me chamo Denilson. Este videocast é uma realização da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cabedelo, pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com parceria com o Polo de Comunicação da Casa Pequeno Davi. Olá, me chamo Heitor. Hoje contamos com a ilustre presença de Débora, a psicóloga do CRAS, para responder suas perguntas sobre a violência contra idosos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Débora, sou psicóloga do CRAS, mas também sou psicóloga clínica e hoje a gente vai falar um pouco sobre a violência contra a pessoa idosa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, quiserem complementar o que eu vou falar, vocês podem se sentir à vontade, tá certo? Então, Débora, como começou a campanha Junho Violeta? Bom, gente, o Junho Violeta ele começou ali em 2006 e foi instituído ali pela Organização das Nações Unidas junto com a Rede de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa. Então, a partir desse ano, houve ali uma movimentação da Organização das Nações Unidas que envolveram vários países que estão ali inseridos na organização para combater ou para tentar prevenir a violência contra a pessoa idosa. Então, a partir de 2006, começou a campanha do Junho Violeta. Qual a importância dessa campanha? Bom, a importância dessa campanha é basicamente conscientizar, né, as pessoas a respeito da violência contra a pessoa idosa, né? Existem vários tipos de violência contra a pessoa idosa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas muitas dessas violências passam despercebidas, né? Muitas vezes a gente não entende o porquê que aquela pessoa idosa tá ranzinza, ou parece que não tá feliz e tudo mais, vai que ela tá sofrendo algum tipo de violência e a gente não sabe, né? Até porque a gente não tem ali uma noção muito ampla sobre o que é violência. A gente entende que a violência é só a violência física, né? É só bater, é só chutar, mas existem inúmeros outros tipos de violência. Então, essa campanha é muito importante para que a gente possa se conscientizar a respeito dos tipos de violência e o porquê que a pessoa idosa, né, merece o respeito, né? Enfim, merece ser protagonista também da própria vida e merece estar inserida ali em vários contextos da sociedade, né? Não só na própria casa, mas também no mercado de trabalho, mas também, enfim, na comunidade e em vários outros espaços também. Então serve para isso, né? Essa campanha é importante para conscientizar as pessoas, né? Pessoas jovens, crianças, adolescentes e as próprias pessoas idosas também. Quais são os tipos de violências contra as pessoas idosas? Bom, existem vários tipos de violência contra a pessoa idosa, né? Existe a violência física, que eu já citei aqui, né? E a violência física, ela envolve socos, chutes, tapas, tudo aquilo que a gente pode ver, né? Que deixa uma marca, né? Às vezes um arranhão é uma violência física, apertar o braço é uma violência física, um empurrão é uma violência física, mas também violências onde a gente não vê marcas, né? Por exemplo, se eu puxar o cabelo de Heitor aqui, não vai deixar uma marca visível, né, de que eu puxei o cabelo dele, mas a violência aconteceu, então é uma violência física. Às vezes, se eu belisco, né, é uma violência física também, mas às vezes não deixa marca, às vezes sim, às vezes não. Então tem a violência física, tem a violência verbal, que é aquela que envolve xingamentos, né? Que é aquela que envolve palavras pejorativas, né? Não precisa necessariamente ser um xingamento, mas uma palavra depreciativa, né? Uma palavra que afete a autoestima daquela pessoa idosa, nem sempre com um xingamento, mas com uma palavra que desqualifica aquela pessoa. Temos também a violência patrimonial, que é aquela violência que uma pessoa pode, no caso... Como é que eu posso explicar isso para vocês? Mas, por exemplo, essa pessoa idosa, ela tem um celular, que é um celular caro de última geração que ela comprou ali com o dinheirinho dela. Aí chega um neto e aí pega esse celular e pronto, é meu. Esse celular é meu, você não tem mais celular. Então isso é como se fosse uma violência patrimonial, porque o celular é um patrimônio daquela pessoa idosa. Então quando eu me aproprio desse patrimônio, eu estou cometendo uma violência contra essa pessoa. Isso pode acontecer com uma casa, isso pode acontecer com um carro, pode acontecer com inúmeros objetos, desde que esse objeto pertença a essa pessoa idosa. Temos também a violência psicológica, né? A violência que muitas pessoas não conseguem enxergar.
né? Então, a violência psicológica envolve todos os tipos de violência. Uma violência física também é uma violência psicológica, uma violência verbal também é uma violência psicológica, uma violência patrimonial também é uma violência psicológica, né? Então, a violência psicológica envolve também uma chantagem emocional. Vocês sabem o que é chantagem? Não. Quando você está fazendo alguma coisa aqui e aí eu te chantagio, por exemplo, se você não fizer isso por mim, eu não venho mais na sua casa, né? Uma pessoa idosa está ali e às vezes, muitas vezes está abandonada afetivamente, né? Não tem ali muito o ciclo familiar sólido, e aí tem uma pessoa só que cuida dela, então essa pessoa começa a dizer que não vai mais na casa dessa pessoa idosa, então isso é uma chantagem, sabe? Então, isso também é uma violência psicológica. Negligência também é uma violência psicológica, quando a pessoa idosa não recebe os cuidados que precisa receber, porque uma pessoa idosa basicamente necessita, né, de cuidados não como um bebê, mas quase que como um bebê, alguns, né? Então, precisa às vezes estar com auxílio para tomar banho, para ir no banheiro, né, para fazer suas necessidades, que a gente faz tranquilamente, né? A gente vai no banheiro, faz, mas algumas pessoas idosas precisam desse auxílio, porque já não tem ali o discernimento suficiente para poder se lavar e tudo mais. Mas, enfim, negligência em relação a medicamentos, né? Então, algumas pessoas idosas precisam tomar medicações todos os dias e aí não dá essa medicação para essa pessoa, ou dá em horários errados ou em horários aleatórios, ou dá uma dosagem mais alta do que é necessário, também é um tipo de violência. Existe a violência também, gente, sexual contra pessoas idosas, né? Então, pouco se fala sobre essa violência, mas pessoas idosas também podem ser violentadas sexualmente, né? Acontece e muitas pessoas idosas têm vergonha de dizer, né? Então, alguém me tocou ali numa parte que eu não gostei. Lembra que a gente fala lá no CRAS também, e também no Reviver, sobre a violência sexual, as partes que deve e que não deve se tocar nas crianças? Pois é, tem pessoas que fazem isso também com pessoas idosas. Então, essa violência acontece e muitas pessoas idosas têm vergonha de falar, porque muitas crianças também têm, né? Então, é difícil sofrer essa violência, mas ela existe e ela passa, às vezes, despercebida. Então, é necessário entender e observar, né, a mudança de comportamento da pessoa idosa. Então, se essa pessoa idosa é uma pessoa sorridente, fala com todo mundo e de repente ela se fecha, fica chorosa, fica mais sensível, então já é algo que a gente pode notar que talvez essa pessoa esteja sofrendo algum tipo dessas violências, né, que eu citei aqui. Então, basicamente, são esses tipos de violência que existem contra a pessoa idosa. Qual tipo de violência é mais comum sofrida por pessoas idosas? Boa pergunta, gente. O tipo principal, né, a violência mais comum de acontecer contra pessoas idosas é a negligência. E o que é a negligência? Como eu tinha citado, né? Você não dá comida na hora certa, porque tem algumas pessoas idosas que conseguem cozinhar, que conseguem ser autônomas, né? Que é aquele idoso ali que está entre os 60 e às vezes os 70. Mas ali avançando um pouco a idade, dos 70 até os 80, até os 90, isso vai se perdendo, né? Essa autonomia vai se perdendo. Por quê? Os ossos vão enfraquecendo, né? Às vezes a pessoa passa por um processo demencial, que é quando você vai perdendo a noção das coisas, né? Quando você vai esquecendo. Muitos idosos também começam a desenvolver Alzheimer a partir dos 70 anos, né? Então, vocês sabem o que é Alzheimer? Já ouviram falar? Problema de esquecimento. Isso, problema de esquecimento. Então, a pessoa vai esquecendo como fazer as coisas, vai esquecendo das próprias pessoas que estão no convívio dela, a mãe, o pai, o tio. Então, ela fica um pouco desorientada. Então, a negligência, ela ocorre bastante porque a pessoa idosa, ela deixa de ter um pouco de autonomia, às vezes ela deixa de ter total autonomia e ela fica totalmente dependente das outras pessoas ao redor dela. E aí, muitas vezes, sobrecarrega as pessoas, ou existem pessoas nesse ciclo social ou nesse ciclo familiar dessa pessoa idosa que não tem ali a paciência ou, enfim, a qualificação, né, para cuidar dessa pessoa idosa mesmo. Então, esse é o tipo mais comum de violência contra a pessoa idosa, a negligência seguida do abandono, né? A gente vê muitas pessoas idosas ali abandonadas, né? Não só abandonadas nas ruas, né? Mas abandonadas dentro de casa, porque o abandono ele também é afetivo. O que é abandono afetivo? É quando aquela pessoa idosa tá ali na casa, mas ninguém tá nem aí pra ela,
ninguém conversa com ela direito, ela tá ali e ninguém dá muita importância, sabe? Então, é por isso que muitas vezes quando a gente vai conversar com uma pessoa idosa, ela começa a falar, porque às vezes ela não tem ninguém para falar em casa, né? Então, é sempre importante, né? Conversar com as pessoas idosas, ouvir as pessoas idosas, porque esse abandono afetivo, ele existe, né? E é muito triste, né? Você tá ali na sua casa, e aí vamos imaginar que você tá na sua casa, mas você não tem voz, ninguém liga pra você. Você tá ali, mas é como se você não existisse ali naquela casa. Então, é importante a gente pensar sobre isso, e quando uma pessoa idosa chega, pega a gente para conversar, vamos tentar conversar, vamos tentar não só ouvir, mas fazer perguntas, estar interessado no que aquela pessoa está falando, porque é importante, né? A gente se sentir ouvido, a gente se sentir importante, a gente se sentir pertencente. Qual é o principal desafio no combate contra essa violência? Gente, eu acho que o principal desafio é a gente entender o que é a violência, né? Porque como eu estava citando, né? A gente entende que a violência é só a violência física ou só a violência verbal, né? O xingamento. Mas a violência também está em tudo isso que a gente comentou aqui, em tudo isso que eu falei para vocês, né? É o abandono, a negligência, a chantagem emocional, é a violência patrimonial. Então, a gente se conscientizar a respeito da violência, eu acredito que é o principal desafio no combate dessa violência. Porque tem muita gente que comete essas violências, então, meu avô, minha avó, aquela pessoa ali idosa não faz questão disso aqui, então eu vou pegar pra mim. Ou aquela pessoa idosa não faz questão de conversar com ninguém em casa, então eu não vou falar com ela. Ou aquela pessoa idosa, sei lá, tá sempre de mau humor, então eu não vou fazer questão de conversar com ela também. E não faz questão realmente de olhar para essa pessoa, de conversar com essa pessoa, de entender essa pessoa, e não faz ideia de que tá cometendo uma violência contra essa pessoa, né? Porque isso é violência, tudo isso que a gente comentou aqui e falou aqui. Então, acho que esse é o maior desafio, é conscientizar as pessoas sobre o que é a violência contra a pessoa idosa. E que esse tipo de violência, a negligência, o abandono afetivo dentro de casa, também são violências, de que isso precisa ser combatido, né? Então, acredito que seja o maior desafio. Esse é o maior desafio. Quais os maiores desafios vividos por uma pessoa idosa no mundo do trabalho? Bom, gente, acho que um dos maiores desafios vividos pelas pessoas idosas no mundo do trabalho é a falta de oportunidade, né? Então, quando a gente fala na pessoa idosa, a gente vai logo pensando, uma pessoa que já passou o tempo dela, né? Trabalho é só pra gente novo, né? Só pra gente que tá ali na casa dos 18 até os 50 anos por aí. Então, a partir desse momento em que você completa uma certa idade, as pessoas vão te desqualificando ou pensando que você não sabe mais fazer as coisas, ou que você não é competente o suficiente, ou que você não tem força o suficiente, né? Ou que você não tem inteligência o suficiente para fazer. Então, um dos maiores desafios é esse, né? Você se inserir no mundo do trabalho como uma pessoa idosa e provar o seu valor, e provar a sua experiência, provar que você é capaz. Então, às vezes, falta oportunidade, né? Então, aquela pessoa que é idosa, ela já tem uma bagagem, ela já tem uma história, muitas vezes ela já trabalhou muitos anos, mas aquilo muitas vezes é desconsiderado só por conta da idade dela, né? Então, poxa, essa pessoa que tem 55 anos, vai trazer problema aqui para minha empresa, no mundo do trabalho. Então, geralmente se pensa dessa forma, né? Que é uma forma errada, né? De pensar. Porque a pessoa idosa é tão capaz quanto a pessoa não idosa. Então, acredito que seja isso, né? Um dos maiores desafios aí da pessoa idosa no mundo do trabalho. O que precisa avançar na política pública para a pessoa idosa? Acredito que a questão da inserção, né? Políticas públicas que insiram a pessoa idosa no mundo do trabalho. Muitas pessoas idosas querem trabalhar, muitas pessoas idosas querem fazer parte, né, de ciclos e tudo mais, e não tem muito, né? Não tem muito esse incentivo, né, de políticas públicas a respeito da inserção dessas pessoas no mundo do trabalho, né? Então, acredito que seja mais ou menos por aí, né? Eu acho que falta também, em questão de políticas públicas, a questão da conscientização, né? A respeito também da inserção de pessoas no mundo do trabalho e conscientização a respeito também da violência contra a pessoa idosa e dessas violências mais que passam despercebidas, né? Que a gente citou várias vezes aqui. Quais os canais de denúncia de violência cometida contra os idosos? Os canais que a gente pode denunciar, gente, a violência contra a pessoa idosa, são o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, o 181, que é o Disque Denúncia,
o 197, que é o Disque da Polícia Civil. Então, a gente tem esses números para denunciar, mas a gente também tem as instituições, né? A gente tem ali as delegacias especializadas no combate à violência contra a pessoa idosa, a gente tem o Conselho do Idoso, a gente tem o CREAS, a gente tem o Ministério Público, a gente tem as delegacias, então tem vários canais, vários lugares onde se pode ser denunciado, até no próprio CRAS também é possível realizar uma denúncia e aí a partir dessa denúncia ser encaminhado para algum órgão competente ou para o CREAS, né, ou para a polícia e tudo mais. Então, tem todos esses canais aí para que as denúncias possam ser feitas da melhor forma possível. E vale ressaltar também que a maioria desses canais, quando você faz a denúncia, é anônima. Então, ninguém vai saber seu nome. Então, muitas vezes as pessoas não denunciam porque tem medo, né? Então, eu vou denunciar aqui minha vizinha, eu vou denunciar alguém da minha família. As pessoas vão saber quem eu sou. Mas a maioria desses canais, a denúncia é feita e pode ser realizada de forma anônima. Ou seja, ninguém vai saber que foi você, tá certo? Há algum caso ou experiência que você passou ou soube a respeito de alguma violência contra as pessoas idosas que possa nos compartilhar? Bom, no meu caso, eu acho que a minha experiência, a minha vivência, não, de pessoas próximas. Mas o que eu posso dizer a respeito... Desculpa. A respeito de violências que a gente vê no jornal, né? Por exemplo, existem pessoas idosas que são mantidas em cativeiro, praticamente, né? Então, são mantidas ali numa casa por muitos anos. Então, tem várias notícias. Se você der um Google aí no seu celular e colocar violência contra a pessoa idosa dentro de casa, você vai ver que existem muitas mulheres idosas, principalmente, mantidas em cárcere privado e obrigadas a trabalhar dentro de casa, né? Geralmente com serviços domésticos. Então, esse tipo de violência, por mais que pareça absurda, ainda acontece bastante aqui. E é muito triste, né, gente? Você ser uma pessoa idosa, ser mantida em cárcere privado. E cárcere privado significa que você não pode sair daquela casa, não pode sair daquele lugar. Desculpa de novo. E aí, você é privado de tudo, né? De relacionamentos, você é privado de ir ao médico, você é privado de cuidar da sua saúde e fica ali só restrito àquele espaço, naquele lugar. Então, existem várias denúncias, né? Contra esse tipo de caso que acomete, na maioria das vezes, acredito que em boa parte dos casos, as mulheres idosas, né? Então, estão ali nessa situação que é deplorável, é muito triste, mas infelizmente existem essas situações onde idosas são mantidas ali nessa situação que é triste demais, né? Então, acredito que seja isso. Se pudesse enviar uma mensagem que todos pudessem ouvir, o que você diria? Uma mensagem para que todos pudessem ouvir, acho que seria a respeito de se conscientizar, né, gente? A gente precisa entender que as pessoas idosas, quando entram na fase ali de ser idoso, né, quando entram nessa fase, elas não simplesmente deixam de existir ou não simplesmente deixam de ser quem elas são. As pessoas idosas são pessoas iguais a gente, né? Você criança, eu adulta. Elas também têm a subjetividade delas, elas também têm as vontades delas, elas também têm os anseios, as tristezas, as dores, as ansiedades, né? Então, não é porque a pessoa é idosa que ela deixou de existir ou deixou de sentir. Muitas vezes a gente se depara com idosos meio apáticos, né? Aquele idoso que fica ali, não fala muita coisa. Mas por que será que esse idoso está ali sem falar muita coisa, sem interagir muito? Será que ele tem espaço para isso, né? Para falar, para dizer o que ele pensa, para conversar, para aprender. Então, eu acredito que a gente precisa se conscientizar, precisa conversar mais com as pessoas idosas, né? Precisa dar voz, precisa ouvir, né, essas pessoas, né? Então, essa é a mensagem, né? Vamos se conscientizar, vamos conversar com as pessoas idosas, vamos ouvir o que elas têm a dizer. E é isso. Acho que se conscientizando, a gente pode fazer muita coisa a respeito da violência contra a pessoa idosa. E é isso por hoje, gente. Se inscrevam no canal, dê like, compartilhem o vídeo para mais pessoas serem facilmente conscientizadas. Compartilhem de novo, porque isso é ótimo. Ótimo pra cá. Sigam a gente no Instagram. E por hoje é só. Vejo vocês no próximo podcast. Tchau! Tchau!